Então, pessoal, gostaram da oficina de Canva? Tranquilo de fazer? Lembrando que aquilo que vocês viram aqui, aquele modelo de peça que vocês viram aqui, vocês podem construir em qualquer outra ferramenta, no Word, no PowerPoint. Eu já vi gente fazendo algo parecido, por exemplo, no Excel, e ficou bem interessante. Se vocês tiverem alguma dúvida, e normalmente surgem dúvidas, porque é uma plataforma nova, muitas vezes, para muita gente o Canva é uma plataforma nova, vocês podem entrar em contato direto comigo via Instagram, por exemplo, no @bruno_nóbrega_. E lá no direct vocês podem mandar dúvida, podem mandar áudio e a gente conversa, tira essas dúvidas, tá? Para facilitar essa interação com vocês e o uso dessas ferramentas e dessas técnicas que para muita gente realmente é algo muito novo. E aquilo que vocês viram aqui no Canva é o primeiro passo. Existem técnicas avançadas que eu vou trazer, vou mostrar para vocês aqui e que servem mais como sementes de ideias para vocês começarem a trabalhar na mente de vocês e de repente em algum instante começarem a aplicar, começarem a utilizar nas petições de vocês. A primeira dessas técnicas é o Legal Storytelling. O que é o Legal Storytelling? É uma escrita que humaniza a narrativa, tá? Que gera empatia, que torna a argumentação cativante, não é só saber. A argumentação não é apenas saber, é saber com sabor, tá? Torna cativante. A técnica da profluência, ou cliffhangers. O que é o cliffhanger? Sabe quando você está assistindo um episódio lá no Netflix e no auge da ação o episódio acaba e força você a assistir o próximo, você acaba maratonando? O cliffhanger é isso. É no auge da narrativa você começar uma nova argumentação ou um novo trecho da argumentação de maneira que a pessoa não consiga parar de ler a sua petição. E também a folha de rosto como chamada em resumo. Vamos ver um pouco disso na prática, como é que funciona. Olha só, isso aqui é uma folha de rosto. Antes da oficina de Canva, quando eu estava explicando a regra dos textos, eu mostrei a capa. Essa página aqui é a que vem logo depois da capa. E qual que é a técnica de storytelling, ou melhor, de legal storytelling que a gente tem aqui? É resumir, sintetizar o caso com um título, com uma chamada, como se fosse uma chamada jornalística, uma chamada de uma notícia que você vai ler em um site, por exemplo. Nesse caso aqui, a gente resumiu toda uma questão jurídica de direito do trabalho, dizendo o seguinte: um contrato com aspectos fraudulentos, sucessivos desrespeitos à CLT e um grave acidente de trabalho. Eis o caso João. João é um nome fictício para um caso real, tá? E veja só, eu trouxe para vocês aqui uma linguagem que não é jurídica, ela é jornalística. Ela é mais humanizada, ela é mais cativante, ela chama a atenção do leitor. Tá? Então, já na folha de rosto, você antecipa aquilo que o leitor da sua peça, que o destinatário vai enfrentar ao longo das próximas páginas. Então, você já começa a chamar o seu leitor para o seu lado, isso é importante. Tá? E olha lá no corpo do texto como é que a gente trabalha. Por exemplo, como não bastasse, por volta das 13h30 do dia tal, João, em serviço, sofreu sério acidente automobilístico com graves ferimentos em razão do impacto. O resultado? Múltiplas fraturas no tórax, 2 meses em um leito de hospital e a perda definitiva de parte dos movimentos do ombro direito. Veja só, é uma linguagem diferente do excesso de tecnicismo da linguagem jurídica que a gente está acostumado a ver. E o mais importante, não contém nenhuma atecnia. Porque também não adianta você inventar uma narrativa diferente e incorrer em atecnias. Aí não adianta, tá? Por isso que eu disse que são ideias para você começar a amadurecer no seu processo narrativo. Tá? E na página, o que a gente fez? Vocês percebem aqui que no ponto focal a gente colocou a imagem que comprova, que justifica, que fundamenta a questão do acidente de trabalho. Vocês percebem aqui uma cicatriz profunda no ombro,
do reclamante, né? Uma assimetria quando você percebe essa foto aqui maior das costas da pessoa, do reclamante que sofreu o acidente. Então, a gente viu no começo do módulo que as apresentações que têm imagens e texto, elas são mais persuasivas. E você potencializa isso quando utiliza o Legal Storytelling, que é a primeira dessas técnicas avançadas que eu trago para vocês. A segunda técnica é a argumentação em F. Atenção, porque isso você só encontra aqui no Admirável Direito Novo. Tá certo? O que é a argumentação em F? Qual é o padrão de leitura que nós aqui do Ocidente adotamos para as mídias digitais? Como é que a gente lê uma mídia digital? Pode ser uma notícia no telefone, um livro no tablet, um artigo no computador, enfim, como é que nós do Ocidente lemos? Qual que é o nosso padrão? Olha as imagens aqui, que curioso. É uma leitura literalmente em F. O que é a leitura em F? É uma leitura por escaneamento, de cima para baixo, da esquerda para a direita, e com ênfase na primeira frase de cada parágrafo e nos primeiros parágrafos de cada página. Em Israel, por exemplo, onde se fala hebraico, a leitura é da direita para a esquerda. Onde se fala mandarim, na China no caso, a leitura é de cima para baixo. Então são padrões de leitura. Nós aqui no Ocidente lemos em F. E por que isso é importante para nós? Porque se a gente sabe que a leitura do juiz, do assessor, do outro advogado vai ser em F, eu tenho que argumentar seguindo e respeitando esses padrões. Pode parecer óbvio, mas a gente não foi treinado, não foi preparado para criar uma estruturação narrativa igual a essa, levando esse tipo de informação em conta, tá? E o que a gente tem que fazer para otimizar a leitura? Tentar apresentar a informação mais importante na frase inicial de cada parágrafo. É como se a primeira frase de cada parágrafo contivesse, de maneira superficial, as informações que serão desenvolvidas ao longo do restante daquele parágrafo. Ah, Bruno, mas isso não é uma técnica nova. Não, não é uma técnica nova. Mas dentro de uma petição, como forma de estruturar a nossa argumentação, é sim uma grande novidade, um ponto interessante que vai fazer diferença, principalmente porque a gente leva em conta que a leitura é feita por escaneamento, de maneira dinâmica, né? E a gente precisa, convém, que dê preferência a parágrafos curtos, com espaçamento, pular uma linha entre um e outro. Isso é muito importante também, porque não se esqueça que esse espaço em branco é uma pequena área de respiro que vai dar um pequeno conforto cognitivo para o seu leitor, para o interlocutor da sua peça. Outra questão interessante, reforçando aqui, buscar estar atento à métrica dos 50 a 75 caracteres por linha. Por quê, pessoal? Vocês já decoraram, já aprenderam, para não causar fadiga cognitiva, tá certo? Outro ponto que facilita o respeito ao conforto cognitivo é não colocarmos todos os parágrafos com a mesma extensão. Imagina, 6 parágrafos numa página, os 6 parágrafos, cada um com 6 linhas. Isso torna a leitura o quê? Monótona. Monótona. O ideal é que a gente varie. 3 linhas, 7 linhas, 4 linhas, 8 linhas, uma linha, chamado tópico frasal, não tem problema. Isso aqui não é concurso. O que você quer fazer é chamar a atenção do leitor. Tá? Então é interessante que a gente às vezes utilize inclusive como efeito estético, sim, o tópico frasal, um parágrafo composto por uma única frase. Né? E naturalmente está atento à lei de Miller, a regra dos 5 a 9, para evitar a saturação daquela página e daquele documento. Né? Lembrando aqui, pessoal, isso é importantíssimo. O senso de estrutura é o aspecto, é o ponto mais importante para dar fluidez à leitura por escaneamento. Tá certo? Lembrem-se disso, senso de estrutura. Ah, Bruno, mas como é que eu entendo melhor esse senso de estrutura? Para isso, né, eu vou trazer para vocês no slide seguinte alguns modelos de estrutura nos quais você pode se basear. E por fim, antes de a gente finalizar a argumentação em F, o que nós aqui no Admirável Direito Novo nós temos feito?
nós colocamos a primeira frase de cada parágrafo em negrito, principalmente quando estamos narrando os fatos daquela petição. Por quê? Porque se eventualmente acontecer de a leitura for de maneira dinâmica, superficial, pelas razões que a gente já viu aqui ao longo do curso, a primeira frase já vai estar destacada e já vai conter a informação principal que o nosso interlocutor precisa conhecer. Tá bom, pessoal? A argumentação IF é uma forma de se estruturar a narrativa que está começando a ganhar tração, começando a ganhar força, e que aqueles que a dominarem primeiro certamente terão uma vantagem competitiva em relação aos demais colegas, tá certo? Por fim, alguns padrões de estrutura que vocês podem observar aqui, e todos eles vêm do design editorial. Eu vejo muitas pessoas que já estão no estágio mais avançado do Visual se preocupando mais com o UX design do que com o design editorial. Vejam bem, hoje a nossa experiência de leitura ela é muito mais próxima do design editorial do que da forma como nós lemos em um site, por exemplo. Né? É uma mistura das duas, sim, mas prepondera o design editorial. É o critério norteador mais forte na hora de nós criarmos as nossas petições. Ah, Bruno, você está dizendo que o UX-Writing não é importante, que o UX não é importante? Não, eu não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que entre o UX e o design editorial é, hoje, mais influente e merece maior parte da sua atenção no instante em que você estiver criando petições com o Visual Law. Tudo bem, pessoal? E o que é importante aqui? É que em todos esses exemplos que vocês estão vendo na tela agora, apesar de o efeito estético de cada um deles variar, o senso de estrutura se mantém, tá certo? E aqui eu trago para vocês uma frase do Robert Peters, em que ele diz que o design cria a cultura molda os valores e os valores determinam o futuro. Tá? E aí eu pergunto a vocês, o direito que vocês querem exercer é aquela locomotiva rumo ao século XIX? Ou é o direito que olha para frente, que já entendeu que o para-brisa é maior do que o retrovisor por uma razão muito clara? Porque a gente precisa olhar para frente, para o porvir. Nós somos a geração que começa a utilizar o Visual Law e o Legal Design na comunicação jurídica. Arrisco dizer a vocês o seguinte, que daqui a 20 anos vão se perguntar como é que nós, profissionais do direito, fazíamos quando existiam petições de 40, 50 páginas. Vai ser um absurdo para eles, mas não tem que ser um absurdo para eles. Essas petições mais enxutas, mais diretas, mais assertivas, tem que ser, recomendo que sejam, por razões óbvias de tendência e de modificação na forma como a comunicação jurídica é feita, que essas petições inchadas sejam coisa do passado. Tá? A advocacia do século XXI pede assertividade, pede objetividade. Tá? Legal Design Visual Law tem muito a ver com cortar excessos. Lembrem-se sempre disso. Cortar excessos. Tá certo, pessoal? Escrever em função do leitor, importantíssimo, adeque, module a sua linguagem, tá certo? É importante que você tenha em mente que quanto mais diluída em páginas, muitas páginas desnecessárias, mais fraca se torna a sua argumentação. Quanto mais certeira, quanto mais assertiva, mais concisa, melhor para você, do ponto de vista de chamar a atenção, melhor para você a sua peça, a sua argumentação. Tá bom, pessoal? Ficamos por aqui com esse módulo de Visual Law. Repito, se tiverem qualquer dúvida, sintam-se à vontade para entrar em contato comigo no Instagram, @Bruno_Nóbrega_. Convido vocês também a seguir
o Admirável Direito Novo no Instagram, que lá a gente aprofunda alguns assuntos, trata outros assuntos que não foram vistos aqui, e todos certamente serão muito bem-vindos, tá bom, pessoal? Um forte abraço a todos.